Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Eu me chamo Elza. Eu me chamo Rebir. Somos casados há 33 anos. Moramos aqui no Parque Verde já há 32 anos, né? Faz um tempinho já que a gente participa dessa comunidade Rainha da Paz. E temos 3 filhos, o Tiago e as meninas Ana Paula e Ana Caroline, com 28 anos. Hoje nossos filhos estão todos casados, né? O Tiago já tem 3 filhos, então a gente tem 3 netos também. A Ana Paula, que faz 3 anos que casou, ela está grávida, está esperando também um bebê. E também agora faz 30 dias que casou a nossa 3ª filha, a Ana Caroline, que também todos eles fazem parte dessa comunidade. Também a gente gostaria de convidá-los, vocês, para que a gente possa, estar presente neste momento tão importante de transmitir para vocês, falando sobre o Pai misericordioso nessa noite, né? E eu convido vocês que aí da casa de vocês, onde vocês estiverem, e a gente pede licença neste momento para que a gente possa entrar na casa de vocês, juntamente com seus filhos, com suas famílias, para a gente poder estar nesse momento transmitindo algo muito especial nessa noite, preparado para vocês, para você pai, para você mãe, para você filho que participa da catequese, você que está aí se preparando para, de repente, para receber a crisma, esse jovem que está aí fazendo esse ano de catequese online, com esse sistema novo que nós estamos trabalhando. Mas é com muita alegria que nessa noite a gente pode assim estar transmitindo alguma coisa especial para vocês através então dessa palestra do Filho Pródigo, Convido vocês então para que a gente possa então fazer a oração do Espírito Santo, para que ele possa nos conduzir nessa noite e também estar presente com vocês, aonde vocês estiverem, no lar, na família, possa estar nos iluminando, enchendo essa força do Espírito Santo, para que a gente possa estar por inteiro na presença de Deus. Então, eu gostaria de convidá-los a todos que estiverem aí assistindo, para que a gente possa, então, estar assim na presença do Espírito Santo, convidando Ele para fazer parte desse momento importante para nós e também para vocês que estão aí nos assistindo. Vamos lá, então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, neste momento, nós convidamos vocês, então, para que a gente possa, então, fazer a leitura desse tema que hoje foi preparado com muito carinho, sobre, então, a palestra do Filho Pródigo, O filho perdido é reencontrado com seu pai. Então a gente vai fazer a leitura, depois a gente entra no tema, falando com vocês, conversando um pouquinho com vocês, referente então esse tema de hoje, que está em Lucas 15, ele vem de versículo 11, até o 32. Então é um tema bem longo, mas que vale a pena a gente poder estar ouvindo, prestando atenção com muito carinho, o que Deus tem falando para nós essa noite, referente então a essa palestra do Filho Pródigo. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjotou tudo numa vida desenfreada.
Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas sem isto lhe davam. Então, caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro e o abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música, barulhos e dança. Então, chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo? Ele respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai ainda insistiu com ele, e ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-vos, porque esse teu irmão, que estava morto, tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra de hoje, essa parábola que Jesus então usou naquela época, para poder contar um pouquinho do grandioso amor que Deus tem para com cada um de nós. Jesus sempre foi esse homem com tanta sabedoria que ele, para poder chegar com precisão dentro do coração de cada um, ele falava e contava em histórias, em parábolas. Entre tantas parábolas, essa parábola do filho pródigo é uma parábola linda, maravilhosa, aonde que vem contar para nós a grandiosidade do Pai misericordioso. Aquele Pai que está sempre nos esperando de braços abertos. E você aí, pai, que eu tenho certeza que você nesse momento está pensando, com os seus filhos, com a sua família, os filhos que hoje praticamente estão saindo da catequese, começando, outros já no meio da catequese, outros finalizando o que é a crisma, uma idade um pouco complicada para os jovens de hoje em dia, que muitas vezes chegam a uma idade dos seus 15, 18 anos,
ou 16 anos, ou menos talvez, aí não sei qual a idade dos seus filhos, né? Eles querem tomar a decisão de ter a sua liberdade, né? De procurar conhecer caminhos diferentes, né? Outros não, outros ficam no aconchego do seu lar, com seu pai, com a sua mãe, né? E tem a paciência do tempo certo para poder, de repente, sair de casa, procurar outros caminhos, ver a liberdade que o mundo oferece. Mas tem muitos, como esse que vem falar na parábola para nós, ele tinha uma idade em torno mais ou menos de 16 a 18 anos, entre linhas da palavra que fala para nós essa noite, né? Então ele chega naquela casa humilde, uma família honrada ao Senhor, um pai que dava amor, um pai que dava carinho, né? Aonde tinha o seu irmão mais velho, mas ele trabalhando a vida toda na sua casa com seu pai, chega uma altura da sua idade, ele decide então, né, procurar conhecer novos horizontes na sua vida. E chega para o pai e fala para o pai: pai, eu gostaria que o senhor, né, dividisse a herança comigo para que eu possa continuar o meu caminho. E o pai, sabendo, né, com discernimento e sabedoria o que ia acontecer, ele não questionou nada nesse momento aquele filho. Ele simplesmente, ele colocou no seu coração aquela proposta e falou: tá bom, vamos dividir então o que te pertence. E assim ele fez, vendeu, né, tudo e dividiu com seu irmão mais velho e com ele. E o mais novo, querendo logo se libertar, né, para ele era uma escravidão, de repente ficar dentro de uma casa preso com seu pai, com sua família, obedecendo ordens, né, trabalhando daquela forma que sempre trabalhou. Ele queria conhecer então um novo mundo lá fora. E o pai então dá a parte dele e ele arruma na sua mala então os seus bens, suas roupas, o seu dinheiro, né, mas um olhar profundo do pai na hora dele sair. Da mesma forma que de repente você está carregando na tua mochila tudo que te pertence hoje, aí dentro talvez esteja também o teu retorno para a tua casa original, a casa que um dia você está deixando, não é verdade? E esse filho então sai desgarradamente, né, livre, liberto, feliz da vida, que estava em outro mundo. Encontrando um amigo aqui, encontrando um amigo ali, nem era amigo na verdade, né? Pessoas que ele encontrava, e ele, sabendo que tinha dinheiro, começou então a festejar, pagar festa, né? Esbanjar o seu dinheiro com prostituta e tudo mais o que a palavra nos fala, né? Mas a gente sabe que as coisas que de repente não é de Deus, as coisas que a gente decide fazer na nossa vida, que de repente não pertence muitas vezes a nós, acaba logo, não é verdade? Então esse filho, ele começa a esbanjar, começa a fazer coisas que não deveria e não lembrar então daquela vida que ele deixou, da sua família, do aconchego, do seu calor de pai, de mãe, né, do conforto que tinha, os empregados, aquela vida que ele tinha, né, que o pai sempre deu, acima de tudo, muito amor, muito carinho, muita paz naquela casa. Porém, passando o tempo, ele percebe que o dinheiro estava acabando, né, não tinha muito dinheiro mais para festejar, para poder andar com as pessoas, com seus amigos, né, porque ele era o principal da jogada. Ele tinha dinheiro, tinha condições, pagava tudo, então ele se tornou o personagem mais importante da história. Mas chegou um dia que isso começou a acabar, aí ele começou a perceber que não tinha dinheiro, um amigo saiu, outro amigo saiu, e ele começou a ficar sozinho, meio abandonado pelo mundo. E começou então a vir uma grande fome nesse lugar, um lugar onde que não encontrava emprego, não tinha alimento, as pessoas não se importavam, né? E ele andando nesse caminho, certo dia ele encontrou um senhor, um fazendeiro, né, que tinha muitos chiqueirões de porco, né? Para ele não fazia tanta diferença mais um empregado para cuidar dos porcos, não. Mas como ele viu a situação daquele jovem, né,
todo rasgado, todo sujo, com fome, né, passando uma grande necessidade, ele pensa assim, preciso ajudar também esse jovem. E fala assim, eu aceito você para que você vá, né, cuidar dos meus porcos. E esse emprego, esse trabalho, era o mais miserável que existia naquela época, né? Para um ser humano, cuidar dos porcos, então, significava assim que era um dos últimos trabalhos que a pessoa fosse fazer na sua vida. Então lá ele foi trabalhar e cuidar dos porcos, mas no seu coração ele começou a pensar, né? A casa do pai, a fartura que tinha, as condições, o amor que ele tinha recebido, né? O aconchego do pai, o seu irmão, quantos empregados que o meu pai tinha, que ele deixou lá na fazenda do pai dele, e agora eu aqui, né? Passando fome, passando frio, passando necessidade, dormindo nas valetas da vida, né? Chegou um dia que nem a comida que caía dos coxos dos porcos, o dono não deixava ele comer. Para ter uma ideia como que é quando a gente está cheio de pecado, quando a gente está cheio do encardido na nossa vida, quando a gente deixa ser dominado pelo pecado, né? Nós sentimos cheio de ferida, cheio de tristeza, cheio de angústia, porque aquilo aconteceu. Mas a gente não deixa ser conduzido por Deus, por quê? Porque o mal, né, está dentro da gente. E chega um dia que ele começa a pensar, será que se eu voltasse para o meu pai, será que eu fosse pedir perdão para o meu pai, será que ele conseguiria me perdoar para que eu pudesse voltar no meu lar e sentir o novo cheiro do meu pai, onde eu deixei tudo lá? E ele começa a colocar isso no seu coração e certo dia ele decide então voltar. Mas, porém, o pai que ficou em casa, ele nunca perdeu a esperança que um dia o filho fosse voltar. Ele nunca perdeu. Sabe por que ele nunca perdeu? Porque ele foi um homem honrado, um homem que no seu silêncio, um homem humilde, que soube amar esse filho. Ele tinha certeza que um dia o filho ia voltar. Por quê? Porque ele sabia da grandiosidade daquele amor que ele tinha no coração. Não era o desejo que o filho saísse pelo mundo fazer aquilo. Ele queria que o filho estivesse presente junto com a família, junto com o outro irmão que ficou em casa. Então, todos os dias, ao anoitecer, esse pai saía numa estrada reta e de longe ficava olhando para ver se o filho dele estava voltando. Se via um vulto, né, que esse filho pudesse estar voltando novamente. Passava dias e dias e o pai todos os dias então, antes do sol se pôr, ele olhava no horizonte daquela estrada da sua casa para ver se o filho estava retornando. A esperança dele era muito grande para que o filho pudesse voltar. Então o filho cai na realidade da sua vida e se prostra e fala, eu quero voltar, eu vou voltar para o meu pai. Mesmo que ele não me aceite, eu vou trabalhar com os empregados do meu pai, para que eu possa ter pelo menos alimento, água para mim tomar. Então ele decide pegar e retornar para a mesma estrada que um dia ele decidiu sair da sua casa e seguir a sua vida. E certo dia o pai, do mesmo jeito que ele fazia todos os dias, no horizonte da vida, procurar ver se enxergava o filho que retornava. E ele sentiu no coração um desejo muito grande, e isso aconteceu nesse dia. Que ao mesmo lugar que ele olhava nesse horizonte, ele viu um vulto vindo de muito longe. E nesse momento o pai então sai, correndo desesperadamente ao encontro, porque ele tinha certeza que era o filho dele. Mesmo de longe ele tinha essa certeza que era o filho que estava retornando. Mesmo sujo, maltrapilho, com fome, ele queria receber esse filho novamente. Pensando assim, a gente percebe que o pai, que parece que saía para pedir perdão para o filho, né, de algo que tivesse acontecido. Foi o pai que foi ao encontro dele, foi o pai que se prostrou
prostrou diante dele e o abraçou e cobriu de beijo. Esse pai, ele não olhou o jeito, a forma que o filho se encontrava. Ele simplesmente quis amar esse filho, ele quis cobrir-lhe de beijo. Ele não escutou, o filho queria falar: perdão, pai, porque eu errei, eu pequei contra ti e contra Deus. Não, o pai não quis saber de nada, não quis saber de resposta. Ele queria acolher esse filho porque ele estava cheio de pecado. Mas ele foi resgatado, ele voltou para a casa do pai. Então o pai levou para dentro da sua casa e o apresentou. E logo em seguida chamou os seus empregados: trazei para mim a túnica, a melhor túnica que tiver aí. Vamos vestir meu filho novamente, colocar uma sandália nova nos seus pés, colocar um novo anel no seu dedo. O anel significa: filho, você ainda tem herança comigo. Você não perdeu toda a herança. O anel é o sinal de aliança que eu faço com a pessoa. E o pai tinha feito essa aliança com o filho, de amá-lo, de aceitar ele da forma que ele era, do jeito que ele decidiu sair pelo mundo, não é verdade? Então, o anel significa assim: a aliança que eu fiz contigo hoje retorna para você. A túnica que você estava sem ela, hoje faz parte novamente da minha casa, né? Então, precisamos de festejar, precisamos se alegrar dentro dessa casa. A palavra vem falar que fizeram uma grande festa, mas entre linhas essa festa era para divulgar aquele lugar que o filho que estava perdido, ele tinha retornado para a casa paterna. E o pai amou ele por inteiro, da forma que estava. Não precisou ele falar o que tinha acontecido, o pai já sabia do que tinha acontecido com esse filho, né? Porém, nessa cena a gente vê também que ficou um irmão que era mais velho junto com o pai, trabalhando, ajudando. Quanto tempo, né, levou para o retorno desse filho para casa, né? E o irmão mais velho estava também trabalhando e de repente ele chega e vê barulhos de dança, de festa, né, de tanta coisa naquela casa, e se assustou. E chamou um dos empregados do pai e perguntou: o que está acontecendo aqui? O que está vendo dentro da minha casa? E o empregado falou assim: você não sabe da maior? O teu irmão que estava perdido foi recuperado, são e salvo, com vida. E o teu pai se alegrou tanto com isso que hoje ele está preparando uma grande festa para recebê-lo. E esse filho que estava ali há tanto tempo com o pai trabalhando, se sente então com muita raiva, com muita inveja, né, desse irmão que voltou para casa. E fica bravo e não queria entrar para festejar esse momento tão importante. E fica lá fora triste, né? Aí o pai vai lá e conversa com ele e falou: filho, tanto tempo você está comigo, filho. Tudo que me pertence, pertence a você. Mas esse momento nós precisamos festejar, porque teu irmão estava perdido e hoje voltou para casa. Nós precisamos se alegrar com esse teu irmão. Então, neste momento, o filho mais velho não entende o que está acontecendo. E nós, muitas vezes, dentro da nossa casa, temos um irmão mais velho, temos um irmão mais novo, não é verdade? Que são diferentes, que têm pensamentos diferentes. E nós, como pai, como mãe, nós precisamos discernir, ter sabedoria de acolhê-los da forma que eles são, mas sempre trazendo para a realidade da vida. O que é certo e o que é errado. Ser justo, ser paciente e ser humilde. Esse pai que eu abraço, que eu acolho com tanto carinho, com tanto amor, é você, pai, que nesse momento pode estar pensando: como que meu filho se comporta? Como que eu devo colocar as situações para o meu filho? Será que eu oro para o meu filho? Será que eu amo ele de verdade? Será que eu deixo o cheiro de mim como pai, como mãe, na roupa do meu filho, para que um dia que ele possa sair
lembrar e retornar à sua casa paterna e saber que lá sim existe amor, existe a paciência, existe humildade, existia carinho, existia alimento, porque o pai que o ama o seu filho jamais, pretende fazer coisas que o filho de repente vai se sentir isolado, vai se sentir perdido. Ele quer acolher, ele quer amar esse filho por inteiro, não é verdade? Então a gente precisa, Pai, colocar tudo isso no nosso pensamento, que a palavra de Deus vem falar para nós. Ter essa paciência, essa generosidade, porque Jesus contava essa parábola para que as pessoas, o povo pudesse entender, tão grande é o amor que Deus tem para com cada um de nós. Não importa se você está sujo, se você está perdido, mas quando nós decidimos voltar para os braços do Pai, para poder purificar novamente a nossa alma, o nosso espírito, você pode ter certeza, o Pai está por inteiro, esperando com esse aconchego, com esse grande amor que Ele tem por cada um de nós. Então eu desejo que você, Pai, o ame, coloque o seu cheiro no braço do teu filho, na roupa do teu filho, e tenha paciência, e saiba amá-lo como ele é, como Deus te deu de presente. Esse tema nos traz um pedido que Deus nos faz, que a gente tenha dignidade, que a gente perdoe, que a gente acolha e acolha com dignidade o outro. Estamos dentro de casa, uma família, pai, mãe e filhos, e muitas vezes são ilhas dentro de casa, a gente não consegue entender o que está acontecendo, porque falta olhar para esse Pai misericordioso, falta oração, falta a conversão, falta compreender a missão que o pai e a mãe assumiu na vida desse filho. É muito bom, a gente casa, vem o filho é maravilhoso, a gente olha para aquele filho e ele é lindo, mas esse filho vai crescer e de repente ele começa a nos questionar, e de repente ele fala algumas coisas que a gente não compreende, e o pai começa a se afastar desse filho, a mãe começa a falar coisas, e esse filho começa a pegar caminhos diferentes. Por quê? Porque falta muitas vezes dentro de casa a gente compreender o valor da oração, o valor do perdão. Aquele pai que ama, que perdoa e que aceita o filho, aquela mãe que ama, perdoa e aceita o filho, mesmo que o filho saia para fora de casa, que ele vá para onde foi esse filho do Pai misericordioso, mas ele vai voltar e sabe que lá tem um lar que acolhe, que ama e que fala a verdade. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas não compreende o que Deus quer para a nossa vida, para a nossa família. Então é muito importante que a gente consiga fazer com que essa oração mude a nossa vida, o nosso jeito de ver, de compreender a família que Deus colocou na nossa vida. Santo Inácio sempre falava, que existe dois caminhos, o bem e o mal, mas o melhor é escolher sempre o melhor, sempre o melhor. Então, que nós possamos colocar no coraçãozinho dos nossos filhos, esse carinho, esse amor, essa dedicação, trazer eles para a igreja. E eu vejo nesse momento, assim como nós já passamos por esse momento, que hoje o nosso filho tem 32 anos, as meninas têm 28, e já está vindo os netos agora, a gente tem essa convivência, e a gente sabe tanto que falta esse aconchego, esse amor, esse cheiro na vida deles, para que eles possam dar continuidade na vida, Nossos filhos sempre, graças a Deus, foram criados dentro da igreja. A gente sempre trouxe eles para a igreja. Então, assim, depois que eles cresceram, eles tomam a decisão da vida, decidem casar, formar suas famílias, mas eles trazem essa essência, levam com eles a essência da vida, de um pai, de uma mãe que sempre mostrou o caminho. Se de repente eles seguissem o outro caminho, não seria culpa nossa. Eu não estaria me culpando hoje de não ter mostrado o caminho verdadeiro para eles. Trazer para a catequese, trazer para a Santa Missa, mostrar que Jesus está presente em nossa vida. Então eu queria falar para você hoje, pai, para você não se cansar de todos os domingos trazer seu filho para a igreja, levar eles nos encontros
da catequese, assistir com eles, né? Fazer os trabalhos junto, mostrar que é muito grande o amor que Deus tem para cada um de nós. E o pai recebe esse dom com certeza. Deus já prepara o coração dos pais, prepara o coração da mãe, de aconchego, de amor e de carinho, né? O filho muitas vezes ele pode até desviar um pouco do caminho, querer seguir outras coisas, mas quando tem um pai firme, aquele pilar central dentro de casa, que coloca o seu olhar com autoridade e com respeito, né, o filho obedece. Agora, quando o pai é meio molengão, que não tem autoridade, que não sabe falar com o filho, não dá o respeito para aquela família, olha, qualquer um pode se perder no caminho e muitas vezes talvez não tenha nem volta para dentro de casa, né? Nem vai lembrar do que aconteceu dentro daquela casa, né? Daquela mesa farta, daquele alimento que estava lá dentro, esperando sempre, né? Que a gente fala assim que o melhor lugar de uma casa é a cozinha, ou a melhor peça dentro de uma casa é a mesa, né? Que a mesa é um lugar em que o pai senta na ponta, os filhos em volta, e ali consegue conversar, consegue dialogar, perguntar o que aconteceu, como que está a sua vida, contar a história da catequese, das suas aulas, e ali o pai inteligente, né? Ele sabe então trazer o filho para ele novamente e ter essa compreensão desse pai misericordioso. Espero que a gente possa estar assim, levando um pouquinho desse grande amor que Deus fez na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, né? E ter esse aconchego de mãe, de pai, e também, acima de tudo, perdoar e amar com todo o carinho, com toda a sua luz, né? Vamos seguir em frente, pai. Os catequizando aí, né? Que hoje, amanhã estão se preparando para sair da catequese. Não seja esse filho perdido, de repente, que vai querer procurar caminhos e não escutar o conselho do pai, o conselho da mãe, ou de repente não sentir o cheiro da mãe, não levar consigo essa lição de vida que a catequese está mostrando para você, que as catequistas estão tentando envolver vocês, né, nessa sintonia da palavra de Deus. Então, com muito carinho, hoje a gente coloca um pouquinho desse tema, que é do Pai misericordioso, que ama, que acolhe não importa a situação que você está vivendo, não importa o que está se fazendo hoje, mas quando a gente se volta para Deus, a gente tira aquela veste suja e se coloca uma veste limpa, arejada, branca, e está nos braços de Deus novamente. Então aqui nós deixamos nosso abraço, muito obrigado, e pedimos perdão pelo tempo de estar aí dentro da casa de vocês, mas é com muito amor, com muito carinho, como catequista também, de adultos, né, que a gente também ajuda a catequese aqui. Somos da Pastoral Familiar, que a gente ajuda muitas famílias, os casais, damos encontros de noivos, né, já